Gustavo Uribe, vamos lá falar um pouquinho sobre essas eleições de 2024 na capital paulista, que é um reduto eleitoral muito importante quando a gente fala do atual governo e também da oposição. Do que estão dependendo esses acordos? No caso específico de Guilherme Boulos, já era um acordo com o PT, com Lula, que veio desde as últimas eleições de 2022 e agora fica essa indefinição com relação a quem será o candidato da direita. Tudo está levando a Ricardo Nunes mesmo, Gustavo Uribe? Caminhos estão levando a Ricardo Nunes, mas tudo vai depender do mês de dezembro, Carol. Por que dezembro? Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, teve uma conversa comigo recentemente. Ele disse que ele quer saber se Ricardo Nunes se viabiliza. Hoje, Ricardo Nunes já tem alguns aliados dele que são bolsonaristas. Por exemplo, Duda Lima, que é o marqueteiro oficial do PL, é o marqueteiro de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Fábio Van Garten, que foi por muito tempo secretário de comunicação do Palácio do Planalto na gestão de Jair Bolsonaro, é praticamente o ombudsman, o principal braço direito na área da comunicação de Ricardo Nunes. Então já há muitos acenos de bolsonaristas. A questão é que Valdemar Costa Neto quer ter certeza de que Ricardo Nunes se viabiliza. As pesquisas feitas por aliados de Ricardo Nunes apontam que ele tem se tornado mais conhecido aos poucos, mas ainda não num ritmo que seria adequado para dar segurança em uma vitória contra Guilherme Boulos. Ricardo Nunes foi eleito como vice de Bruno Covas. Bruno Covas morreu e aí ele assumiu então a prefeitura de São Paulo. É uma figura pouco conhecida na capital paulista. Ele precisa se tornar mais conhecido. Valdemar Costa Neto disse que em dezembro quer ver as pesquisas. Se Ricardo Nunes realmente se mostrar um nome forte, o PL embarca na chapa dele. E aí vem uma questão, viu, Carol? Aí Ricardo Nunes vai ter de ponderar o que fazer com o posto de candidato a vice-prefeito. Porque hoje as pesquisas mostram que para Ricardo Nunes é melhor ter uma vinculação direta com Tarcísio de Freitas do que a Jair Bolsonaro. O que me disse um dos aliados de Ricardo Nunes que leu a pesquisa, que o apoio de Jair Bolsonaro dá 2 votos para Ricardo Nunes, mas ele perde 1. O apoio de Tarcísio dá 2 votos para Ricardo Nunes e ele não perde nenhum. Ou seja, seria melhor ter um nome, por exemplo, da deputada federal Maria Rosas, porque ela é do Republicanos e isso obrigaria Tarcísio de Freitas a entrar de cabeça na campanha. Por outro lado, Ricardo Nunes sabe que precisa do PL por 2 motivos. Primeiro, o PL tem um latifúndio de tempo de televisão, Carol. É o partido que tem mais tempo de televisão por causa da bancada na Câmara dos Deputados. Segundo, ter uma candidatura de direita contra Ricardo Nunes poderia prejudicá-lo. Aí se repetiria um pouco o cenário de 2022 ao governo de São Paulo. Naquele cenário você tinha Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas e o então governador de São Paulo, que era do PSDB, depois passou para o PP. Como ele era uma terceira via, um nome de centro-direita, assim como Ricardo Nunes, ele nem foi para o segundo turno. Então há essa preocupação. Qual é a avaliação feita por Ricardo Nunes? Chegando em dezembro, se o PL anunciar, aí sim ele pondera se vai ter o nome do PL ou se vai ter o nome do Republicanos. Indo para Guilherme Boulos, o cenário é diferente. Guilherme Boulos abriu mão da candidatura em 2022. Em troca, seria o nome da esquerda para a Prefeitura de São Paulo. Lula fez uma promessa de que será o nome. O PT de São Paulo, Carol, até tentou fazer com que não houvesse esse apoio, que o PT lançasse um nome, mas aí foi voto vencido. E aí começou um movimento em São Paulo para Guilherme Boulos se filiar ao PT. E é um movimento que não é muito descartado ainda no PT. Mas nas conversas reservadas, Guilherme Boulos disse que não, se manterá no PSOL e aí terá uma chapa com o PT. Hoje o nome mais forte é Ana Estela Haddad, que é esposa de Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Há uma avaliação de que seria bom ter o nome dela, porque Fernando Haddad ganhou muito prestígio junto ao mercado financeiro e alguns setores mais de centro da sociedade, ao ter aprovado o arcabouço fiscal e levado adiante a reforma tributária. Então que Ana Estela Haddad seria um nome mais moderado para a chapa. Então essas são as articulações até o momento, sem esquecer de 2 partidos que devem lançar candidatura própria. Um deles o PSB, que vai lançar o nome de Tabata Amaral. Isso é dado. Houve uma tentativa da esquerda de tentar convencer o PSB a apoiar o nome de Guilherme Boulos, mas o PSB decidiu apoiar Tabata. E por quê, Carol? Porque Tabata seria um acordo para o apoio
ao marido dela, o atual prefeito de Recife, João Campos. Por lá, o PT vai apoiar o PSB. Então, em troca disso, de uma chapa por lá, poderia ter um lançamento de Tabata. E tem o PDT que filiou José Luiz da Atena e quer lançá-lo. Mas a gente já sabe a história do Datena. O Datena já foi diversas vezes para campanhas e sempre desiste na véspera. Então vamos observar como será. Por enquanto se desenha candidaturas na esquerda, e aí Tabata e Guilherme Boulos, e uma candidatura única na direita, que seria Ricardo Nunes.